prazer estar aqui na casa do professor Eurípides Bassanufo. Magnetismo pessoal é um problema, né? Uma casa muito querida ao meu coração, aceitando o convite prazeroso de aqui estar, agradecendo aos elogios não merecidos aqui do diretor da reunião, né, pelo carinho que sou recebido aqui dentro. E o tema de hoje, as coisas parecem que encaixam. Não sabia o que o Gilberto ia falar, nem qual era a poesia, e a gente vai falar um pouco de sofrimento, justiça do sofrimento. A ciência e a filosofia têm três grandes enigmas. Um deles é o surgimento do universo. Outro é a criação da vida. E outro é o sentido da vida. Os dois primeiros, o surgimento do universo e a criação da vida, são do domínio da ciência. O sentido da vida é do domínio das filosofias e das religiões. Os grandes pensadores, os filósofos, os cientistas, as pessoas que pensam e que questionam, elas têm uma grande dificuldade, uma parte significativa delas, tem uma grande dificuldade em associar bondade, justiça divina, com sofrimento e desigualdade. Não conseguem encaixar como pode existir um Deus e, ao mesmo tempo, esse Deus, que é apregoado pelas religiões como sendo um Deus de bondade, de justiça, de misericórdia, permitir tanto sofrimento e tanta desigualdade como aquela que se observa em qualquer olhar até desatento no mundo. E como as religiões e as filosofias não conseguem dar uma explicação plausível para quem pensa e questiona, muitos saem para o descrédito, para a negação. Outros ficam ali no social, tem a religião como uma coisa social. É um casamento, é uma missa de sétimo dia, algo do gênero, vai lá, mas na realidade não leva aquilo muito a sério. Vivem mais a vida material, são mais focados nas questões que dizem mais respeito ao cotidiano. Os cientistas são pessoas que investigam, que trabalham com fatos, que trabalham com evidências. Existe uma grande discussão hoje no meio científico. Eu não sou cientista, sou apenas um curioso. Um curioso avançado, diria eu. Com a questão da origem do universo, surgimento do universo. Questiona-se e pergunta-se se o universo é causal ou não é causal. O que quer dizer isto? Se o universo tem uma causa ou não tem uma causa. Quando se observa, e hoje nem se fala mais em universo, hoje já tem um conceito de pluriverso, nem mais universo paralelo, um pluriverso. Se a gente não sabe nem o que é universo, imagina na cabeça da gente o que deve ser pluriversos. Pois bem, quando se observa o universo em que nós estamos inseridos, algumas questões surgem. Tem tamanho? Tem dimensões? Começou em algum momento? A observação mostra que o universo está em expansão, por causa de um efeito na física conhecido como o efeito Doppler, que é o desvio da luz de um objeto em movimento. Quando a luz desvia para o vermelho, esse objeto está em movimento. Efeito Doppler é muito conhecido nosso no som. Quando a gente escuta uma ambulância chegar, ela vem, e depois faz passando. Ela vem do agudo e depois vira para o grave. O agudo significa que ela está se aproximando, e o grave é que ela está se afastando. Esse é o efeito Doppler no som. Na luz, a mesma coisa. Um objeto, ele se afastando, a luz que ele emite ou reflete desvia para o vermelho, e
ele se aproximando desvia para o azul, no espectro da luz. E ao observar-se o universo, a luz emitida pelos astros, pelos componentes do universo, está desviando para o vermelho. Percebe-se, inclusive, a formação de novas galáxias, de novas estrelas, as supernovas. Então, o universo está em expansão. Ora, se ele está em expansão, o que eles começaram a fazer? Roda esse filme para trás e vê como é que isso começou. É o chamado Big Bang. Uma grande explosão. Se está em expansão é porque alguma coisa explodiu. Então, roda o filme para trás. Esse conceito é muito ainda questionado dentro da ciência. Mesmo o cara que botou esse nome de Big Bang, ele botou de brincadeira, mas acabou sendo levado a sério. Então, se rodar o filme para trás, desse universo assim que está em expansão, roda isso para trás, vai chegar um ponto em que tudo começou. Esse ponto está aproximadamente, nos cálculos dos astrofísicos, em 15 bilhões de anos atrás. Mais ou menos. Então, o universo é fruto de uma grande explosão, dentro de alguns conceitos. Sim, e aí? Perguntam vocês. E aí perguntamos nós aos cientistas. O que explodiu? Então, para alguns explodiu alguma coisa, para outros o nada, que é uma coisa complicada na cabeça da gente. O nada, do nada surgir alguma coisa é algo meio complicado, mas para muitos pensadores, o nada. Eu nunca vi o nada gerar nada na minha conta bancária quando ela tem nada. Não sei se na de vocês gera alguma coisa, né? Mas o nada. Para outros, algo explodiu. Mas mesmo que o nada tivesse explodido, o que fez o nada explodir? Tem uma causa? Então, há uma grande discussão se o universo tem causa ou não tem causa. Porque se alguma coisa explodiu, havia alguma coisa. E o que tinha antes dessa alguma coisa? Segundo alguns, o tempo começou ali. Segundo outros, não tem uma explicação. A doutrina espírita, como filosofia e ciência, tem lá na sua pergunta número 1, uma resposta para isso. Há uma causa. O universo, então, para nós espíritas, por informação dos espíritos, ele é causal. Ele tem uma causa. Essa é uma informação que nós temos. Tanto a corrente que defende o universo causal, como a corrente científica que defende o universo causal, tem grandes argumentos nas suas defesas, mas nenhum tem argumento que desmonte o argumento do outro. Então, para nós, espírito, o universo é causal, ele tem uma causa. E ele existe desde sempre, o que é uma coisa complicada na cabeça da gente. Nossa mente é finita. Como é que a gente pode entender uma coisa que não tem começo e não tem fim? Não tem princípio, não tem fim e é infinito. Nós precisamos de referências para entender as coisas. Essa mesa aqui deve ter 1,80 m, mais ou menos, ou seja lá o que for, eu não consigo medir nada, eu não consigo nem medir 2 centímetros, quanto mais o tamanho de uma mesa. Mas vamos lá. Ela tem limites, começa ali onde o Gilberto está e termina aqui. Então eu consigo entender espaço, né? Porque tem começo e tem fim. Então eu limito o início e o fim. Espaço, tem início e tem fim. Infinito, como o universo é, não tem limitação de início nem limitação de fim. O tempo. Tempo é uma dimensão humana. Esta reunião começa num determinado momento de tempo e termina em outro determinado momento de tempo. Ela tem limites. Para alguns pode ser até eterno, vai depender do palestrante. O troço não acaba nunca. Mas ela tem início e, graças a Deus, tem fim. Tem limites. O eterno é aquilo que não tem limites. Dá para entender uma coisa dessa? Eu até explico direitinho, mas eu não sei entender isso não. Não tem como entender isso. Então, o universo, ele tem uma causa. Essa causa é chamada Deus, pela nossa nomenclatura, mas quer chamar de Alá,
Jeová, grande arquiteto do universo, força e causa primária, isto é semântica. O universo tem uma causa primária, que deu origem a tudo. Então o universo é causal. Para nós, espíritas. E há uma outra grande questão na ciência, que se o universo tem consciência ou não. Se o universo é consciente, existe uma consciência cósmica ou não. Existem grandes argumentos de um lado, existem grandes argumentos do outro, ninguém convence ninguém. Só que hoje, nós estamos chegando a uma conclusão dentro da física quântica muito interessante. O átomo é composto de um núcleo e elétrons. Acho que todo mundo, mesmo que não seja cientista ou nem tenha curiosidade sobre isso, já viu pelo menos um desenhozinho do que seja um átomo. Aquele núcleo e o elétron em volta do núcleo. Hoje sabe-se que quando você observa o átomo, o elétron muda de comportamento. Ele, ora se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda, dependendo de estar sendo ou não observado. Isto é uma coisa curiosa, porque o elétron sabe que está sendo observado, tanto que ele muda o comportamento de partícula para onda. Ora, saber é ter consciência. Okay? Se toda a matéria do universo é composta de átomos, e o átomo sabe se está sendo ou não observado, ele tem consciência de que ele está sendo analisado. Portanto, há um forte argumento de que o universo é consciencial, porque o átomo sabe que está sendo observado. Quer chamar isso de providência divina, consciência cósmica? É semântica. Então, nós, da doutrina espírita, temos, então, a seguinte informação. Existe uma causa primária, o universo é causal, tudo que é causal. Essa causa não tem causa. A causa é não causal, porque se ela tivesse causa, a causa seria a causa primária, e de causa primária em causa primária tem que chegar a algum lugar, ou seja, essa causa ela é de todos os tempos, e que os espíritos chamam de inteligência suprema. Causa primária e inteligência suprema. Por que chama de inteligência suprema? Porque o universo é inteligente. Ele é regido por leis inteligentes. Nós não estamos no caos, ainda que aparentemente possa ser um caos de uma explosão, existem leis inteligentes. Lei da gravidade. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Isto é medido, isso é uma lei. Então, é inteligente, ela pode ser medida, ela pode ser mostrada em uma equação, como o balanço das galáxias, o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento da Terra em torno do seu eixo, a posição das estrelas, tudo isso pode ser medido e equacionado, portanto é inteligente. Ora, então o universo é inteligente, regido por leis inteligentes. Leis estas que estão enunciadas onde? Na causa. Por isso fala-se inteligência suprema. A causa de tudo e a inteligência suprema. Ora, se é inteligência suprema, nada lhe pode ser mais inteligente. Daí vem o conceito de perfeição. Porque se alguém pudesse aperfeiçoar as leis inteligentes, esse alguém é que seria a causa primária. Ainda que se possa questionar por que fez o caroço do abacate daquele tamanho. Mas isso é um problema nosso. Né? Não dá para entender um caroço daquele tamanho com tão pouco abacate em volta. Mas isso e botar a jaca naquela altura e o morango daquele trocinho baixinho. Não era para inverter? Mas isso é observação nossa. As leis são inteligentes. Então há uma razão para a jaca estar lá em cima e para o morango estar lá embaixo. Ainda que a observação possa ser questionável. As leis são inteligentes e não podem ser melhoradas. Daí vem o conceito de perfeição. Então, o universo é regido por leis. Ele tem uma causa primária e é regido por leis eternas. E por que eternas? Porque a causa é eterna.
Se a causa não fosse eterna, a gente vai naquela história. Tinha uma causa que era a causa da causa da causa da causa. Portanto, para por aqui, as leis são eternas e imutáveis. Porque se elas pudessem ser mudadas, essa causa não era a inteligência suprema. Portanto, tinha uma causa antes da causa, antes da causa. Portanto, as leis são imutáveis. O universo é regido por leis eternas e imutáveis. Por favor, não confunda imutável com inflexível. São coisas diferentes. Quem tem que ter rigidez é poste, pilastra. As leis podem ser flexíveis dentro da sua imutabilidade. Portanto, se o universo é regido por leis eternas e imutáveis, e a criação, nós somos criaturas, a criação inteligente tende para a perfeição, porque nós estamos num processo de evolução intelecto, moral, e essa perfeição, eu não gosto do conceito de perfeição, porque a gente tem muita dificuldade para entender o que é uma coisa perfeita, mas a gente tem facilidade para compreender o que é felicidade. E os Espíritos dizem que é na perfeição que nós vamos encontrar a inalterável felicidade. Portanto, nós fomos criados para sermos felizes, até porque a maioria de nós acorda de manhã buscando aquilo que entende por felicidade. Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou fazer tudo para ser perfeito. Se acorda assim, é uma exceção. Nosso móvel das ações é a busca da felicidade. Então, isso é intrínseco da criatura inteligente, a busca da felicidade. Podemos ter problemas com o que a gente enuncia e considera valor de felicidade, mas a gente se movimenta para a felicidade. Então, há uma bondade na criação. Porque criou as criaturas. Se ela não criou felizes, criou para ser feliz. Então, há uma bondade na criação. Ora, como é imutável, eterna, soberana justiça, há uma soberana bondade. Ninguém pode ser, abre aspas, mais bom dentro do conceito da lei. Logo, bondade e justiça são conceitos atrelados. Porque eu não posso ser mais bom, entre aspas, com você do que com ela, porque aí eu estaria sendo injusto. E eu não posso ser mais justo com alguém do que com o outro, porque aí eu não estaria sendo bom. Então, bondade e justiça estão atreladas. Essas leis eternas e imutáveis são infinitamente boas e justas. E, por definição dos espíritos, a causa é onipotente, onisciente e onipresente. Porque o universo é consciencial. Essa causa sabe tudo, está presente em tudo e é mais forte, ou acima de tudo. São conceitos dentro da filosofia espírita. Se nós estamos aceitando e entendendo esses conceitos como válidos e reais, nós vamos começar a pensar que sofrimento e desigualdade são bons e justos. Ou pegou. É o caroço do abacate e a jaca e o morango. Tem que ter uma explicação para isso ser justo. Vamos separar aqui uma questão. O que é sofrimento? Nós associamos dor a sofrimento. E dor e sofrimento não são a mesma coisa, não são sinônimos. Dor é parte do processo. Sofrimento é escolha. Por que isto? Dor. Crescer dói. Não tem outra explicação para crescimento a não ser associar crescer à dor. Dor física, dor do abandono, quando a gente sai de casa, quando a criança começa a amadurecer, ela tem dor, ela está ali com aqueles brinquedinhos dela, e quando ela vai para a escola, ela considera aquilo uma agressão. Crescer dói.
superar limitações é crescer. Nós fomos criados para superar limitações. Quando a gente olha para o atleta de ponta, vai chegar aí as Olimpíadas, estão chegando aí as Olimpíadas, vão chegar, nós vamos ver que esses atletas estão lidando com a dor para superar os seus limites, ou as suas limitações. Estão abrindo mão fazendo sacrifícios, outra palavra complicada, sacrifício, parece pejorativo, sacrifício não é pejorativo, nem é sofrimento, sacrifício é investimento. Se o cara quer chegar lá, no topo do pódio, e beijar lá a medalha de ouro, obrigado. A medalha de ouro, ele vai ter que abrir mão de muita coisa e superar muita limitação, lidar com a dor física. O microsegundo faz uma diferença. O treinador, ele exige o máximo do seu atleta. Aquele rapaz que ganhou a medalha de ouro das argolas, o Zanetti, ele, na Olimpíada, agora recente, em Londres, eu acho que eu já contei essa história, mas ela me chamou muita atenção, quando ele estava lá no pódio, o hino brasileiro lá, ele lá, todo feliz, a repórter da estação que estava transmitindo foi conversar com o treinador do Zanetti. E aí foi perguntar a ele, e agora então? Chegou lá no topo, medalha de ouro, agora o descanso. E ele o treinador virou para ela, claro que não. Nós vamos pegar o avião, voltar para o Brasil, e no dia seguinte, no ginásio, treinando. E ela olhou para ele, meu Deus, eu não queria que o senhor fosse meu treinador. Ele disse, é por isso que ele é medalha de ouro, e você não. Porque ele não pode dar refresco. Se ele quer, na próxima competição, manter o seu índice ou melhorar, ele continua a ter que se exercitar e a superar suas limitações. Crescer dói. Então, dor faz parte do processo. Sofrimento não, apesar do que sofrimento também dói. Sofrimento é uma escolha. Sofrimento é a dor opcional. Nosso sistema de crenças e valores... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Eu adoro um quadro. Quando me deixam, eu fico que nem pinto no lixo. Nós somos uma individualidade. Cada um de nós é singular no plural. Isso não é bonito? Filosófico, né? Cada um de nós é singular no plural. Não quer dizer nada, mas fica bonito numa palestra. Dá um impacto, parece que o orador, ele é culto, né? Ou seja, nós somos uma singularidade. Porque nosso sistema de crenças e valores, ele é construído através de experiências únicas, pessoais, individuais. Cada um de nós é completamente diferente do outro na construção da sua individualidade. Por isso que cada um de nós responde de uma forma diferente aos estímulos que nós somos submetidos. Nossas crenças e nossos valores definem aquilo que nós somos. Definem as nossas escolhas. Definem os estímulos que nós vamos escolher para reagir. Basicamente, todos nós estamos submetidos aos mesmos estímulos. Todos nós, aos mesmos. Só que nós não conseguimos captar todos eles ao mesmo tempo. Então, nós fazemos uma abertura seletiva para captar os estímulos que nós escolhemos, muitas vezes inconscientemente, a reagir. Porque nós não conseguimos reagir a todos eles. Vou dar um exemplo a vocês. Esse exemplo eu costumo usar, devo ter usado aqui algumas vezes. Mas como a maioria esqueceu, eu posso usar de novo como se fosse original. Eu trabalhei no centro da cidade, a Avenida Rio Branco, ali perto da Rio Branco, que tem várias bancas de jornal. Cada quarteirão ali, até mesmo dentro do mesmo quarteirão, tem mais de uma banca. Cada banca, ali passa muita gente naquelas calçadas. Cada banca de jornal costuma expor aquilo que o jornaleiro tem vontade de vender, aquilo que é a mercadoria que ele quer dar saída. Então, tem banca de jornal de concurso público, de apostilas. O cara bota lá do lado de fora uma montanha de apostilas. Né? Tem outras que vendem chaveiro, plásticos, adesivos, está lá uma montanha deles. Tem outra que bota lá esportes, né? Página de esportes. Tem banca para tarado também. Né? Banca para tarada também tem. Né? Banca para psicopata, cheia de crime. Né? Está lá.
Fofoca também, banca de fofoca, né? Novela, então tem banca com tudo aquilo. Aquele conjunto de pessoas que passa ali, está submetido, todo aquele conjunto, àqueles estímulos todos. Mas você vai ver que as pessoas vão parando em cada banca de acordo com os seus interesses pessoais. Ou seja, elas vão captando o estímulo que o seu sistema de crenças e valores, ele automaticamente sintoniza. Por exemplo, se você está buscando um concurso público, uma coisa do gênero, a banca de apostilas pode ser uma banca atrativa. Se você lá, o seu time ganhou, e aí aquela banca da página esportiva, está difícil no Rio de Janeiro algum deles ganhar, né? Mas tudo bem, né? Vai que tem algum paulista, mineiro aqui, né? Que está mais fácil para eles, os mineiros, né? Vai que tem algum mineiro aqui, né? Que está mais fácil para eles ver o time ganhando, né? Para ali. Vai que tem uma novelista fofoqueira, não é você, claro, você só me deu o exemplo, né? Uma novelista fofoqueira que para lá para ver qual é o novo amor da menina da novela. Porque ela tem um novo amor a cada capa de revista, já viram isso? Cada capa de revista ela está com um novo amor. Né? Nem Jesus amou assim, mas tudo bem. Né? A gente vai parando lá pelas captações do nosso sistema de crenças e valores, que é muito pessoal. Crença é aquilo que eu acredito. E o valor é aquilo que me dá motivação. Crenças são limitadoras ou permissionárias, que depende do que eu acredite. Se eu acredito em Deus, eu estou certo. Se eu não acredito em Deus, eu também estou certo. É a minha crença. É aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu sou capaz, eu estou certo. Se eu acredito que eu sou incapaz, eu também estou certo. Se eu acredito que eu posso, eu estou certo. Se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo. Se eu acredito que esse objeto aqui me dá sorte, eu estou certo. E ele vai me dar sorte, porque eu transfiro para ele a minha crença. Se eu acredito que ele dá azar, é preto, se dá um azar horroroso, ele vai me dar azar. Tem pessoas que transferem para um objeto um poder de mudar a vida dela, dependendo do que ela acredita. O cara acredita que o pé de coelho dá sorte, o dia que ele não tiver com o pé de coelho, dá tudo errado, porque ele acredita que o pé de coelho dá sorte. Então, a crença é aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu sou um azarado, mesmo quando eu tenho sorte, tem alguma coisa de errado. Não é possível. Porque é a minha crença. Ela pode ser limitadora ou pode ser permissionária. Eu pergunto aqui, alguém acredita que é capaz de correr uma maratona? Eu acredito que sou capaz. Não com esse corpinho. Uma coisa é me acreditar capaz, outra coisa é buscar a capacidade de correr. Agora, por que eu não corro uma maratona? Ou não vou buscar essa capacidade? Porque para mim isso não tem o menor valor. Se não tem valor, eu não busco, apesar de acreditar que posso. Agora, não tem valor. O valor é o que me dá a motivação. Agora, muitas vezes eu dou valor, mas não acredito que sou capaz. E aí eu fico limitado pela minha crença. A minha crença me limita. Tem valor, mas isso não é para mim. É muita areia para o meu caminhão, umas coisas desse tipo. Eu tinha, no meu tempo de estudante secundário, que se chamava ginásio, um colega que era muito feio, o Zé Carlos. Ele era horroroso. Mas ele namorava as meninas mais bonitas do colégio. Os outros que também não eram grandes coisas, haja visto, né? Não era lá muito atrativo, mas era melhor, com certeza. Não namoravam as meninas. Sabe por quê? Porque o Zé Carlos se achava bonito. E nós não nos achávamos. Então ele ia em cima das meninas bonitas, e naquela maior conversa, e namorava as mais bonitas. Ele deve ter sido criado por vó. Porque vó diz que lindo, que lindo, que lindo, e ele acreditou. Vó faz isso. Aí ele namorava as meninas mais bonitas. Porque ele não achava que aquelas meninas bonitas fossem muita areia para o caminhão dele. Ele acreditava nele. Como era bom de conversa, ele namorava as meninas. Porque a crença, muitas vezes as nossas crenças não nos permitem, às vezes, realizar algo que para nós tem um valor. Então esse sistema de crenças e valores, ele é
selecionador dos estímulos que eu vou reagir. Muitas vezes de forma inconsciente. Jung já dizia lá, o inconsciente pessoal, aquele inconsciente profundo que participa do processo de tomada de decisão, que é o resultado de todas as nossas experiências. E aí a gente traz para a nossa praia do espírito em todas as suas vivências, que muitas vezes nos leva a tomar ou fazer escolhas que a gente, no racional, nem concorda muito com elas. Já aconteceu com vocês de fazer uma escolha, ou dizer uma coisa, ou fazer uma coisa que no segundo seguinte se arrepende profundamente do que disse e do que fez? Pois é, terráqueos são assim. Nós, os terráqueos, fazemos isso. Por quê? Porque lá no nosso racional já temos uma vontade. Mas, às vezes, no inconsciente, no comportamento automatizado, ainda fazemos aquilo que o nosso racional já não quer mais. Uma coisa é o que eu quero ser, outra coisa é onde eu estou. O racional é uma meta, mas onde eu estou é aquilo que eu ainda reajo dessa forma. Pois bem, nós selecionamos os estímulos. Todo estímulo selecionado passa por um processo. Ele já é um processo a seleção. E aí ele passa por uma filtragem. Filtros neurológicos, emocionais, sociais, vão decodificar aquele estímulo. O que quer dizer isto? Eu não vejo o que está acontecendo. Eu interpreto o que está acontecendo. Eu transformo o fato numa interpretação. Quer ver um exemplo disso? Um jogo de futebol. Vai um flamenguista e vai um vascaíno. No final do jogo... Oi? Botafogo. Tudo bem, então vai um botafoguense e vai um flamenguista? Tricolor. Eu percebi que era uma pessoa elegante e de bom gosto. Eu tive essa percepção. Tá? Então, um tricolor e um botafoguense. Tá? Então, na hora que acabar o jogo, não importa o resultado, pergunta a um e ao outro como é que foi o jogo. Vocês acreditam que vai sair a mesma interpretação? Cada um vai ver o jogo de acordo com o quê? Com a filtragem que fez. Estados emocionais modificam a forma como eu vejo. Hã? Um banquete sozinho em depressão não tem comparação com um arroz com ovo do lado da pessoa amada. Concorda? Um arroz com ovo do lado da pessoa amada é fantástico. Um banquete em depressão é um horror. Porque depende de filtros que nós utilizamos, emocionais, sociais, dependendo de onde a gente mora, da nossa condição social, da forma como eu me enxergo, eu vou fazer uma decodificação. Dessa decodificação vem uma coisa chamada vontade de agir. E depois da vontade de agir vem a ação propriamente dita. Depois da ação, vem algo que muitas vezes a gente esquece. A consequência daquela ação. E esta consequência é automaticamente um novo estímulo. Automaticamente ela é um novo estímulo. Por exemplo, você passa, é guloso ou é gulosa, passa na porta da Copenhagen. Promoção de inhabentas. Bom, promoção de inhabentas. Vem uma vontade. Se você gosta, se parou para ver, já foi fisgado. Porque se já é um estímulo. Se você não liga para Copenhague, para Inhabenta, para nada disso, aliás, eu vou mudar para Cacau Show, porque eu sempre falo de Copenhague e nunca me deram nada e contratam outros para fazer comercial. Vou mudar para Cacau Show, ver se eu ganho alguma coisa. Tá? Não? Vem a vontade de agir. Você gosta de Inhabenta. Parou e viu, vontade de agir. Mas você está lá com tudo em cima. Colesterol, triglicerídeos, pressão, né, temperatura, está com tudo em cima. Né?
não é uma boa você comprar aquela em aberto. Mas, vem, você compra a em aberto. Sabe que não deveria. Pela avaliação, sabe, e aí vem a ação. A consequência é o quê? Aumento de peso. Diabetes, não é uma, porque era promoção, você comprou o pacote. Né? Aumento de peso. Vem uma série de consequências e vem ou seja, eu sei que não devo, ou seja, eu sei o certo, e faço o que não devo. A consequência disso chama-se sofrimento. Quando eu já sei o certo e faço o que não é o certo. Quando eu não sei o certo, quando eu faço uma avaliação equivocada, porque eu não sei o certo, eu erro. Vem o erro. O erro tem uma consequência, chama-se conhecimento. O erro gera conhecimento. Eu não sei, o cientista está lá fazendo uma experiência, ele não sabe o resultado, erra, gera um conhecimento. O cientista, o médico, não sabe, não está acima do limite da sua compreensão, ele pode errar. No que ele erra, ele descobre uma nova forma de tratamento. Ou seja, o erro gera conhecimento. O erro intencional chama-se o mal. E esse gera sofrimento. Sofrimento é decorrente do erro intencional, ou seja, eu já sei. Por saber, eu sou mais responsável do que o que não sabe. O que não sabe tem conhecimento, gera um conhecimento. O que sabe gera o sofrimento. Exemplo simples: cigarro. Quem não sabe que cigarro faz mal? O próprio maço de cigarro é informativo. Então, fumar, a pessoa fuma por uma razão dela, aceita aquele estímulo, vício, seja o que for, por uma razão dela, porque lhe dá prazer, porque a gente só se vicia no que dá prazer. Tá? Pelo prazer, ela troca, então, o benefício de não fumar pelo prazer de fumar. Intencionalmente, a consequência disso, um enfisema pulmonar, uma alteração, um problema cardíaco, é uma escolha. Então, o sofrimento, ele é justo. Dentro da lei, porque é justo que eu sofra as consequências das escolhas que eu já sabia qual era o resultado e ainda assim faço a escolha equivocada. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele não está dizendo que é bem-aventurado, aflito está associado à aflição, sofrimento. Ele não está dizendo que são bem-aventurados todos os que sofrem. Bem-aventurados todos aqueles, bem-aventurado quer dizer felizes. Bem-aventurados todos aqueles que sabem que as raízes dos seus sofrimentos estão em si próprios. Sabe por quê? Porque eles têm capacidade agora intelectual e motivação para mudar as suas escolhas. Eles já trouxeram a responsabilidade para si. E isso é fantástico, isso é formidável. Por que isso é formidável? Porque nós temos uma tendência a transferir para o outro a responsabilidade daquilo que nos acontece. Ah, eu sou infeliz porque casamento, filho, emprego, governo, local que moro. A gente tem uma transferência. Ah, se mudasse isso. Isso é transferir para o outro. Quando eu transfiro para o outro a responsabilidade pelo que me acontece, eu perco a direção e perco o controle sobre a minha vida. É o outro que manda em mim. Eu já contei essa história, que ela também, eu repito, porque ela mexeu muito comigo. Uma vez eu tenho mania de ver plástico de carro. Esses plásticos que bota lá
Deus é fiel. Eu fico lendo tudo isso, tá? Aí tem uma letrinha pequenininha, aí tem que chegar perto, quase que bato para poder ler. Eu fico chegar perto. E aí eu vi um lá que dizia assim: minha educação depende da sua. Eu falei, coitado, né? Isso é um infeliz, porque ele deve ser completamente instável. Nem bipolar isso é polipolar. Porque ele não tem controle sobre a vida dele. Ele não tem uma educação única. A educação dele depende do outro. A minha educação não pode depender do outro. Se depender do outro, eu não tenho educação nenhuma. Então, o meu sofrimento é fruto da minha escolha, do processo equivocado de captação de estímulo, de filtragem e de má avaliação das consequências. Dar um tempo entre a vontade de agir e a ação propriamente dita, hoje, na psicologia, chama-se inteligência emocional. Nunca agir debaixo de emoções descontroladas. Nunca tomar uma decisão debaixo de emoções descontroladas, desarmonizadas. Apaixonado, viu, um apaixonado faz besteira? A pessoa tem apaixonado. Cuidado para não confundir paixão com amor. Paixão é emoção, amor é sentimento. A pessoa apaixonada, ela perde, fala besteira, fala o que não devia na hora errada, né? Tem tremores. Né? Se beber, não case. Lembra? Número 1, 2 e 3. Não tome nenhuma decisão sobre emoções descontroladas. Com raiva, com ódio, alegre, feliz, bêbado. Não tome nenhuma decisão. Suspenda o processo de tomada de decisão. Recua. Não haja. Porque depois da ação disparada, a consequência é fatal. O inteligente emocional faz o quê? Entre a vontade de agir e a ação propriamente dita, ele vai lá avaliar a consequência. A partir da avaliação da consequência, ele vê se esta ação é adequada ou não. Se não for adequada, ele reprime a ação. Ele não toma a ação, portanto, ele não sofre as consequências dessa ação. E se ele tem uma visão espiritual, ele começa... Porque isso aqui pode ser usado, essa inteligência emocional, pode ser usada para o mal também. Ela pode ser usada para tomar decisões que possam afetar e mal muita gente. No caso de um empresário, no caso de um governo, ele percebe, mas ele visa o quê? O resultado que ele visa é um lucro, às vezes, é um ganho pessoal, mesmo que isso cause dano às pessoas. Isso é a visão de curto prazo. Aquele que tem uma visão de conjunto, aquele que tem uma visão de impacto no conjunto e avalia as consequências também por esse impacto, é estudado hoje e é chamado de inteligência espiritual. Porque espiritual não está nem associado a espírito no sentido como nós associamos. Espiritual está associado no sentido de impacto, de perceber-se parte de um todo, de avaliar o impacto não somente no meu benefício, mas no benefício de uma coletividade, de pensar em conjunto, de pensar como partícipe de uma rede, de pensar que eu sou apenas um nó. Mesmo que este nó aqui seja beneficiado, se ele prejudicar um outro nó lá na frente, ou lá na rede, essa rede perde sustentação, e se ela perde sustentação, eu sou prejudicado. Então, é um pensar como parte de um todo, e não como centro do universo, como muitas vezes nós tomamos decisões. Então, o inteligente emocional e o inteligente espiritual refinam o seu processo de tomada de decisão e melhoram as consequências. Portanto, são mais estáveis emocionalmente, são pessoas mais harmonizadas e equilibradas. Se nós ainda agimos por impulso, se nós ainda permitimos que os nossos impulsos contrariem a nossa razão e o nosso conhecimento, nós somos candidatos permanentes ao sofrimento. E ele é justo, porque eu já sei o certo. Lá em A Gênese, e no livro do Espírito Hamed,
renovando atitudes, nós temos duas informações muito interessantes. Lá em A Gênese, que está entre a página 1 e a última, vocês podem procurar que vocês vão achar essa informação. É porque você vai ler a Gênese toda e vai se instruir maravilhosamente bem. Kardec diz algo mais ou menos parecido com isso. Não conte com a participação do seu anjo da guarda naquilo que você já sabe fazer. E isso é muito interessante, porque a gente acha que anjo da guarda é babá, que ele vai proteger de tudo. Não. Naquilo que a gente já sabe fazer, nós já somos responsáveis, portanto, não precisamos de supervisão nem de ajuda, porque nós já sabemos o que fazer. Nós não precisamos transferir para um espírito superior aquela informação, como se fossem professores e alunos. Aquilo que o aluno já deve saber, não conta com o professor. Se você entra lá na faculdade de engenharia, não pensa que o professor vai te ensinar a multiplicar, muito menos fazer uma equação. Ele vai pegar aquele conhecimento que ele tem certeza, porque você entrou, que é básico, e em cima daquela base, ele vai te explorar para crescer em cima daquela base. Ele não vai voltar àquela base. Não pensa que o anjo da guarda vai te ajudar a fazer determinadas escolhas que você já sabe qual é a consequência, até porque faz elas toda hora. Já tem o discernimento. Não adianta pedir para o doutor Bezerra te socorrer na madrugada da feijoada que você se empapuçou na hora do almoço. Ah, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Aí ele vai dizer, meu filho, você não sabia que não deve comer desse jeito? Agora se vira. Né? Tome heparema, sei lá, come qualquer coisa. Né? Não conta comigo, eu tenho mais o que fazer. Claro que o doutor Bezerra não vai falar isso. Né? Mas, obviamente, se a gente já sabe que não deve se alimentar em excesso, é o caso do diabético que come bombom escondido. Né? De quem que ele come escondido? De quem? Né? Aí a taxa sobe, vai lá. Deus não existe. Claro que existe. Né? Você que é uma anta, porque não consegue, né, controlar os seus impulsos. A gente culpa a Deus daquilo que a gente sabe o que deve fazer. Então o sofrimento é opcional. Sofrimento é uma escolha nossa. E, portanto, sofrer as consequências do sofrimento é justo. Pertence à lei. O que Jesus diz, você só é feliz quando você compreende que a razão do sofrimento está em você. E por que você é feliz? Porque você agora tem a ferramenta para modificar a crença e o valor que você está utilizando para fazer aquela escolha. O que nós precisamos, na realidade, é, a cada vontade de agir, começar a perceber qual é a crença e qual é o valor que está me levando a ter essa vontade de agir, que está me motivando. O que eu quero para mim? Quais são as minhas metas? No que eu acredito? O quanto eu acredito? É o processo de autoconhecimento. Não existe outra forma de evoluir sem começar um processo de investigação dos motivadores da minha conduta. Somente assim eu posso agir em relação àquilo que me acontece e que eu não quero mais que aconteça. Modificar as consequências que eu venho sofrendo como novos estímulos e nesse chamado círculo vicioso, que é o círculo vicioso. Passar para o círculo virtuoso. O círculo vicioso é a repetição, é cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar, fica cansado e se pegar o rabo não sabe o que faz com ele. O círculo virtuoso é uma mudança de consequências por uma reflexão dos motivadores dessa ação. O que eu estou decodificando desse estímulo? Por que eu estou escolhendo esse estímulo? Qual a razão de eu estar escolhendo esse estímulo? Por que o meu sistema de crença? Por que eu ainda faço o que eu não quero e não faço o que eu quero? Isso é um dilema evolutivo fantástico, porque esse foi o dilema de Paulo, no espírito evoluído. Por que o bem que eu quero eu não consigo fazer e o mal que eu quero ainda está presente em mim? Quando a gente chega neste ponto,
Bem-aventurados sois, disse Jesus, porque você começou um questionamento dos seus valores. Você está mostrando um amadurecimento espiritual. Feliz é você por causa disso, porque com isso você vai começar a modificar a sua forma de selecionar os estímulos para os quais quer reagir. Então, o sofrimento é mais do que justo, porque ele é fruto de uma escolha nossa. Só para a gente fechar, tem uma historinha, eu vi isso no Fantástico, tem muito tempo atrás, numa penitenciária dos Estados Unidos, de presos de baixa periculosidade, e lá naquela cidade, o responsável pela penitenciária era o xerife do local. É o delegado lá, para nós aqui, delegado, eles chamam lá de xerife. E o xerife resolveu botar todos os presos com uma roupa rosa-choque, o que causou na penitenciária uma encrenca que não teve mais tamanho. Todo mundo de macacão, rosa-choque, houve uma revolução. E ele falou, bota todo mundo formado aí. Aí formou. Vocês estão reclamando do quê? É, por causa do macacão, do homem aqui, com um macacão desse, de rosa-choque. Meu filho, você não tem do que reclamar. Vocês estão aqui porque são voluntários. Mas como voluntário? Não, ninguém está aqui por voluntário, nós estamos presos. Presos porque vocês voluntariamente escolheram transgredir a lei. Portanto, voluntariamente assumiram o risco da consequência de ser preso. Vocês são voluntários, não tem do que reclamar. Nós somos voluntários no sofrimento que nós estamos. Hoje, transferindo talvez para outros a responsabilidade. A partir do momento em que a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, nós vamos começar a pensar que crença, que valor é esse que eu estou utilizando, ou que está me impedindo de já fazer a escolha que eu já tenho como a minha meta de uma escolha mais adequada. Essa é a reflexão, e que Jesus possa nos abençoar as nossas muitas reflexões sobre os nossos sistemas de crenças e valores. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.